Você já parou para pensar como seria realizar o seu sonho sem comprometer tanto o seu orçamento? Desde reformar a sua casa, ou até mesmo investir no seu negócio, ou realizar aquele sonho que você está buscando. Com um crédito de R$500 mil, isso pode ser possível. É muito comum conversar com algumas pessoas e perceber que elas têm também essa sensação de frustração, de buscar um impulso financeiro, mas nunca conseguir encontrar o crédito ideal para atingir esse objetivo. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como tirar esse sonho do papel com um empréstimo que vai caber no seu orçamento. Oi, meu nome é Marina, sou gerente de produtos, tenho mais de 5 anos de mercado de home equity, então todos aqueles assuntos relacionados a empréstimo, questões mais complexas, você pode contar comigo que eu vou te ajudar. E falando em ajudar, hoje eu tô aqui para te mostrar um passo a passo super simples para você conseguir esses R$500 mil e eles serem uma solução e não um problema. Quando a gente pensa em tomar um crédito no mercado, geralmente as opções ou elas são escassas ou elas não atendem à nossa necessidade pensando em valores. Geralmente esses valores ficam muito na casa de 100, 200 mil reais e não atendem à nossa necessidade quando a gente pensa em um crédito mais alto, principalmente com uma taxa mais baixa. Quando a gente pensa em algumas modalidades de crédito disponíveis no mercado, a gente tem, por exemplo, um empréstimo pessoal que você vai conseguir de 1.000 até R$100 mil. Na sequência, a gente tem o consignado, que vai depender muito de elegibilidade, de renda e pode até ter taxas mais atrativas, mas que pode ser um pouco mais restrito e até ter um público um pouco mais direcionado. Já pensando em investir no seu negócio, tem algumas modalidades que são um pouco mais direcionadas. Quando a gente pensa já em investir no negócio, a gente tem algumas opções de modalidade. A primeira delas é a antecipação de recebíveis, que nada mais é do que uma antecipação em cima do valor que a empresa tem para receber, pensando nesse valor futuro. Essa operação, ela acontece de maneira similar à antecipação, por exemplo, de férias ou até mesmo de 13º. Um exemplo para vocês é, geralmente a empresa tem alguns valores a receber de clientes que parcelaram essas compras. O que o banco faz é muito simples. Ele adianta esse valor e ele cobra uma taxa de juros em cima disso. Mas considerando esse montante, talvez esse adiantamento e esse valor, que está previsto pelo banco não vá ser suficiente para atender a sua necessidade como empresa. Outra linha muito popular é o capital de giro. É uma linha muito frequente que os bancos disponibilizam, mas que geralmente, para que você consiga essa linha, você precisa ter uma relação com o banco de correntista. Outro ponto muito importante que você deve levar em consideração quando a gente pensa em tomada de crédito é se essa linha ela tem uma utilização de crédito livre ou crédito direcionado. O que quer dizer isso? Quando o cliente, por exemplo, ele toma o empréstimo pessoal, esse empréstimo ele é de crédito livre. Já algumas outras linhas, elas acabam tendo uma finalidade específica e o cliente acaba não tendo tanta liberdade para utilizar esse crédito como bem entender. Um exemplo de crédito direcionado, mas que tem taxas um pouco mais atrativas, é o SFH ou o SFI. Esses dois créditos vão ter um direcionamento mais voltado para o financiamento do imóvel. Então, pensando em todos esses pontos levantados, a gente consegue entender que empréstimo com garantia de imóvel acaba sendo uma excelente opção, pensando em juros mais baixos, prazo mais alongado e a questão do empréstimo de uso livre. Essa acaba sendo uma opção muito interessante para quem quer um crédito de valor alto, tem esse imóvel próprio e, principalmente, para utilização tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E outro ponto muito interessante sobre pessoa física e jurídica é que é possível fazer a combinação desses dois perfis. Então, um cliente, por exemplo, que tem um imóvel na pessoa jurídica, e isso é muito comum, às vezes em holdings patrimoniais, ele pode utilizar esse imóvel e tomar o crédito em nome de pessoa física e vice-versa. Então, essa é uma grande vantagem da linha de empréstimo com garantia de imóvel. Outra vantagem, e aqui trazendo inclusive um diferencial da Cashme, é a utilização desse crédito tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E é muito importante que você faça essa pesquisa, porque nem todas as instituições vão trabalhar nessa modalidade para pessoa física e jurídica, e aqui a gente também tem a oportunidade de misturar esses perfis. Então, uma pessoa física que tem interesse em tomar esse crédito, mas tem um imóvel na pessoa jurídica, ela pode fazer essa composição sem nenhum problema, inclusive o inverso também é válido, ou seja, crédito na PJ com o imóvel na PE. Um ponto muito importante sobre a linha de crédito com garantia de imóvel é que a gente tem um limite previsto pelo Banco Central de até 60% do valor avaliado do imóvel. Outra grande vantagem que facilita que o cliente consiga chegar a esses R$500 mil com um pouquinho mais de facilidade é a composição de garantias, ou seja, se você, por exemplo, tem a sua casa própria, você tem uma sala comercial ou algum outro imóvel e você tem interesse em fazer a composição desses bens, você consegue para que seja mais simples chegar nesse valor final dos R$500 mil.
Outro ponto muito importante sobre a linha de empréstimo com garantia de imóvel é a questão da composição de renda. E aqui é um ponto muito importante. Embora essa linha aceite a composição de renda, é muito importante para a Cashme e para todas as instituições que trabalham com essa modalidade que essa composição tenha sentido. Ou seja, trabalhar com uma renda de um casal ou uma renda de sociedade para que essas pessoas sejam responsáveis financeiras e possam, de fato, se comprometer com o pagamento desse empréstimo. Bom, e agora pensando em solicitar esse crédito, porque eu tenho certeza que até aqui você já entendeu tudo sobre a linha de crédito de garantia de imóvel e está interessado em seguir para esse próximo passo. O primeiro ponto, super importante, e inclusive linkando com a minha última fala sobre renda, é garantir que essas parcelas caibam no seu bolso. É muito importante que essas parcelas elas tenham um limite de até 30% do comprometimento da sua renda, para que você possa arcar com as demais responsabilidades mensais financeiras que você tem. Outro ponto muito importante para a sua tomada de decisão é que você realize uma pesquisa e faça simulações em diferentes instituições para que você tome a melhor decisão possível, baseada não somente em valor, mas também em taxa, questões ali de tabelas de amortização, entre outros fatores. Feito isso, faça a solicitação. Ela pode ser tanto online quanto presencial, a depender do seu banco. Lembrando que aqui na Cashme, essa solicitação ela é feita 100% online, até para facilitar a sua vida. E aí, a partir disso, você consegue realizar a sua análise de crédito. Feito isso, tendo todas as condições aprovadas, documentação enviada, essa é a hora de assinar o seu contrato e aguardar o registro para liberação do recurso. Se você quiser saber um pouquinho mais como funciona esse processo de solicitação, análise, aprovação e emissão de contrato, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal que fala um pouco mais sobre. Agora que você já entendeu qual a melhor opção de crédito e como solicitar, você pode entrar no nosso site e fazer uma simulação. Obrigada e até a próxima!